E vamos lá, pessoal, vamos conversar hoje sobre a empresa Pets, as ações negociadas aí na Bolsa de Valores, uma small cap. E é interessante a gente entender a tese de investimento, porque eu não sei de onde você está assistindo aqui na minha cidade, capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. Parece que tem mais pets do que seres humanos residentes aqui na cidade. Diga aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, eu vou adorar saber aí os espectadores, tá? Mas a ideia de trazer esse vídeo é fazer uma análise da empresa e entender esse mercado como um todo, que isso tende a crescer cada vez mais. Então vamos dar uma olhada direitinho, vamos ver dividendos, vamos ver os seus preços, se está caro ou barato, se a cotação está justificando o tanto de lucro que ela está reportando, né? Vamos entender aqui também as suas margens, que é muito importante para a questão do varejo em si. Então você vai ficar ali mais esperto depois de assistir esse vídeo. Analisando o mercado pet, é interessante que é um mercado relevante de alto crescimento, né? Aqui no Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo, com fortes tendências estruturais que impulsionam o crescimento. Então a gente pode perceber aqui por esse gráfico a população de pets versus as crianças, né, estão ali mais defasadas. A gente tem um crescimento populacional estável de 2018 até a presente data, né, isso tende a se estender por mais tempo e a parte dos pets vem tomando lugar aí das nossas crianças, né? E a gente tem essa tendência de crescimento para esse mercado, né? Então quanto mais pets as pessoas têm, mais ali você precisa das rações, dos cuidados, dos acessórios, né? E quando você olha a empresa Pets em si, um dos benefícios de ter essa empresa, né, a tese de investimentos dela, é por conta dos seus produtos oferecidos, que é uma linha mais completa quando se compara a outros fornecedores, a outras lojas, né? Então eles têm ali os produtos sortidos, a parte veterinária, estética, a plataforma online também, a Omnichannel, que reúne todas essas plataformas, né? A expertise do próprio trabalho em si com o pet, as lojas de conveniências e também um preço bastante acessível. Por ter esse mercado mais fragmentado, ela quis tomar conta de tudo, né? Então ela tem ali em 63% a parte dos pet shops, as superstores e as clínicas. Ela também tem a parte de varejo alimentício, né, das rações. Está crescendo forte, né, 49% já do e-commerce, tá? E os outros canais, que aquele Omnichannel também vem crescendo ali de forma expressiva. E para esse trimestre, o que mais impactou a empresa positivamente foi o seu forte impacto no e-commerce, né? Então o potencial de crescimento que nós vemos de agora para frente é talvez uma estabilização, diminuição no número de lojas abertas, físicas, e um maior retorno vindo através do próprio online, né? Então o adicional vindo do online para esse trimestre foi bastante relevante. A gente pode perceber que ainda há grande espaço para esse crescimento na plataforma online. Então é isso que a Pets vem trabalhando. Mas a Pets é uma empresa mais antiga, né? De 2002 teve o seu início, mas o nome Pets mesmo se deu em 2014, ali consolidando a marca, né? Importante para nós aqui que em 2020 ela fez o IPO na Bolsa de Valores, então ela começou a negociar as suas ações, tá? Depois em 2021 ela vem comprando outras pequenas empresas para tomar mais margem de mercado, para ter um market share maior. 2022 também abrindo 218 lojas, depois passou para 246 lojas em 2023, com crescimento ali de 34,3%. E agora em 2024 ela está com a assinatura do acordo de associação com a empresa Cobasi também para o quê? Abocanhar uma fatia maior de mercado e com isso aumentar suas receitas, aumentar os seus lucros e o mais importante, o que é mais difícil para essa empresa é aumentar suas margens. Veja, aqui a gente tem crescimento de receitas constante desde 2019, trimestre a trimestre. Então isso é muito interessante para uma empresa small cap. Só que o lucro é muito baixo para tudo aquilo que a empresa está receitando, né? Então ela vende muito, tem muito dinheiro no seu caixa ali, mas quando vai retornar isso em forma de lucros, a margem fica muito pequena. Mas aqui nesse vídeo você vai entender realmente o porquê que essas margens são muito pequenininhas e se a gente tem uma tendência de melhora dessas margens futuras. Por esse gráfico de histórico de rentabilidade que eu sempre trago pra gente aqui, quem investiu em Pets não está muito feliz, pessoal. Se a gente olha aí o retorno vindo da valorização das ações mais a distribuição de dividendos, de 2020 para cá, ou seja, da sua data de IPO, ela perdeu, tá negativo em 74%. O índice Small Caps também, que reúne as empresas de menor valor de mercado, mas que são negociadas na Bolsa de Valores, está com menos 16%. Então tudo isso indica que se perdeu
da renda fixa, o IMAB, o IPCA+, e perdeu também para o Ibovespa. Então, quem investiu no próprio Ibovespa, no BOVA11 ou no Tesouro IPCA, em comparação com a Petz nesse mesmo período, teve maior rentabilidade do que se você tivesse as ações de Petz, porque é um mercado bastante fragilizado ainda, um mercado que está em potencial crescimento. O nosso mercado acionário não vê ainda com ótimos olhos a questão da precificação do valor da ação da Petz que foi no passado. Então, uma empresa que foi precificada muito alta, mas a empresa não fornece tudo aquilo em termos de lucro que poderia para deixar o mercado feliz. Então, por isso que as ações foram se corrigindo do IPO para cá. Não que a empresa seja ruim, né? Se a gente olha o histórico de cotação, por exemplo, a gente percebe que ela já chegou a custar ali no final de 2021, mais precisamente em agosto de 2021, R$27. E hoje ela está custando R$4,21. Quem comprou esses preços está sofrendo uma rentabilidade negativa muito grande, maior do que a rentabilidade de todo o seu período, que foi menos 74%. Né? Ela começou na casa dos R$20 e hoje custa R$4,21, sendo que é uma empresa bastante volátil. Né? No acumulado do ano, veja, o preço sobe e desce muito, então isso vai assustar a sua carteira, mas se você comprou ela no início do ano, você está com quase 12% de rentabilidade positiva. Então veja, quando você está investindo numa empresa, o preço que você vai pagar por ela, aquele valuation, é muito importante. Porque se você comprou o Petz a 15, 16, 17 reais, hoje você está sofrendo amargamente. Mas se você comprou ela a 4 e alguma coisa, ou se você compra ela nas suas mínimas, que é 4,20, por exemplo, da agora para frente tende ao quê? A empresa ter uma rentabilidade maior pela melhora dos seus números. Mas o mercado atual hoje em dia, pelo menos nos próximos 12 meses, não vai ser tão otimista para a valorização das ações, inclusive valorização das small caps. A gente percebe essa valorização das small caps quando a gente tem uma taxa de juros menor, porque essas empresas se endividam uma forma mais saudável, se é que existe isso, né? Então ela pega um juros menor, ela consegue ter uma margem melhor, o seu desempenho financeiro também vindo das suas aplicações é mais interessante, ela tem uma eficiência melhor quando a gente tem um mercado de juros mais baixo. Com isso, os acionistas já sabem desse cenário, então eles evitam aportar em ações como a da Petz, por exemplo. Por isso que os papéis continuam sendo amassados constantemente e podem ser que isso se repita de agora para frente. Mas, se é uma empresa que você gosta, se você viu o vídeo aqui e vai ter bons números, enxerga a empresa com um potencial de crescimento nos seus negócios de agora para frente, pode ser que você consiga, no longo prazo, uma valorização interessante comprando agora nesses preços. Lembrando que não é sugestão de investimento, é uma análise aqui do gráfico das ações, né? Mas falando mais especificamente, então, dos resultados do terceiro trimestre de 2024, similar ao que a gente já fez no passado, o que a gente percebe para esse trimestre desse ano? A gente percebe que a empresa está retomando o seu potencial de lucratividade que tinha no passado. Porque o primeiro semestre foi um resultado aquém as expectativas, né? O primeiro e segundo trimestre de 2024, então teve pressões nas suas margens, as revisões de políticas comerciais também mirando a competitividade para o lado do e-commerce. Isso assustou um pouco a empresa, então ela performou mais negativamente nos primeiros 6 meses de 2024. Agora, no segundo semestre, ou seja, nos resultados do terceiro tri, tem uma retomada de crescimento importante, com 7,6% em crescimento da sua receita bruta, retomada de margem, receita e EBITDA, e uma robusta estrutura financeira com um caixa líquido aí de 48,9 milhões, finalizando o terceiro trimestre de 2024. Pontos de interesse aqui para a gente analisar, então, é o que? A gente primeiro percebe que a retomada do crescimento da sua receita em quase 8%, né? Então, crescimento real, o quê? Melhorando as suas vendas, porque aumentando a sua base de clientes ativos em 14%, tá? É bem interessante. E o crescimento online também foi bastante forte nesse sentido. Então, a gente percebe que a empresa cresceu ali o seu 7,6 mais precisamente, faturando como receita R$1 bilhão, o que foi maior do que o primeiro e o segundo trimestre desse ano. Esse crescimento da receita propiciou também o quê? O crescimento do seu EBITDA em 14%, com 74,6 milhões. A gente tem também o crescimento na linha de acessórios, que nós vamos ver mais para frente, crescimento do seu lucro bruto em quase 10%, né? Em 14%, em 120% cresceu o seu lucro líquido. E aqui a gente pode perceber, pessoal, que sobre as suas receitas, sobre aquilo que ela vende, analisando trimestralmente, apesar de crescer 7,6%, ela vem mais ou menos estável, né? Faturando ali na casa de 900 a R$1 bilhão, 900 milhões ou a R$1 bilhão agora.
o que mais impactou positivamente após um primeiro TRI de 2024, segundo TRI muito fraco, foi a receita dos seus produtos, né? Ela cresceu em acessórios 15%, higiene e limpeza 10%, na linha de farmácia 9,5%. No primeiro semestre, essas linhas foram bastante fracas. Eu até comentei em outro vídeo que eu fiz sobre a análise de pets também. O que me incomodava muito é que essas receitas impactavam de forma negativa na empresa. Então, isso dificultava ainda mais. Só que agora, nesse trimestre, a gente já tem bons olhos para esse lado, dando uma segurada ali. De qualquer forma, também a gente percebe que uma receita bruta no digital, ela vem em linha com leve crescimento, né? Então, esse leve crescimento propiciou uma rentabilidade melhor nesse trimestre. Tá? Sendo que a parte de alimentos foi 61% e a parte do não alimento 38,8% na relação quando a gente faz esse comparativo com a sua receita bruta total, tá? Abrindo mais 5 novas lojas, agora com 257, né? E só que 54% ainda não atingiram a sua maturidade. Enquanto essas empresas, essas lojas não atingem a maturidade, fica mais difícil de ter um lucro maior. Então temos, talvez, projeções positivas para quando essas lojas atingirem a sua maturidade, ter uma receita mais interessante. Dessa receita de 1 bilhão que ele conseguiu nesse trimestre, né, a empresa Pets, a gente percebe que o digital impactou muito positivamente, sendo quase 20% da receita total vindo do canal digital, né? O canal físico foi um pouco menor, né? Eu vou dizer que foi igual ao trimestre de 2023, o terceiro TRI de 2023 foi praticamente quase igual ao terceiro TRI de 2024, ou seja, em 12 meses vendeu mais ou menos a mesma coisa, que foi similar ao que eu tinha mostrado lá, mas o que diferenciou agora para essa receita chegar nesse 1 bilhão foi essa força que o digital tomou conta ali, que é bastante interessante. A maior parte, claro, vem dos produtos e os serviços ali, eles ficam em anexo para ajudar ali os pets, né? E um dos pontos que impactou também de forma negativa é o aumento de 8% nas suas despesas. Por quê? As despesas para aberturas de novas lojas, isso toma uma fatia importante de dinheiro da empresa, né? Além dos seus financiamentos. Então, uma empresa que vende bastante, ela precisa pegar esse dinheiro, investir nessas lojas que estão sendo abertas, né? E investir no canal digital, e só o que sobra é uma pequena margem de lucros. Então, nesse momento, a empresa mais focada nessa linha de crescimento, de comprar outras empresas concorrentes para abraçar mais uma fatia maior do mercado. Enquanto a gente olha o lucro líquido ajustado, esse trimestre foi muito bom, 26 milhões de lucro líquido ajustado, mas os trimestres anteriores foram bem menores, né? A gente vê que mesmo assim, a questão do lucro, esse 26 milhões aqui, foi só 3% da sua margem líquida total. Então veja, a sua receita líquida total. Vendeu-se 1 bilhão de reais, mas o lucro líquido foi o quê? 26 milhões de reais. Então, praticamente 2,6% de margem líquida, se a gente pode dizer isso. Um dos pontos mais positivos é que a empresa ela não tem dívida, não é uma empresa alavancada. Ela vem melhorando as novas lojas e os hospitais nesse trimestre, com maiores fluxos de investimentos. Os investimentos na tecnologia e no digital também estão iguais, mas diminuiu um pouquinho ali as suas reformas, diminuiu também um pouquinho ali os investimentos totais em torno de 20%. Isso dá uma saúde maior para o caixa da empresa, então a empresa consegue ali uma saúde financeira. Então, apesar de ser uma empresa que ela não tem tanto lucro final, é uma empresa que tem caixa positivo e não tem dívida, é uma empresa que está em expansão. Quando você for investir em pets, você tem que ter em mente isso. É uma empresa para crescimento da sua carteira, para crescimento patrimonial, para crescimento das próprias lojas. É uma empresa que está mais preocupada em tomar fatia do mercado, em ser mais relevante no mercado pets, do que ficar distribuindo provento para acionistas, do que ficar ali tendo um aumento da sua lucratividade, porque ela pega toda essa receita e reinveste na própria empresa, tá? Aqui, um resumo do que foi o terceiro TRI, que esse 1 bilhão de receita, mas veja, aí a gente tem um lucro líquido ajustado de 25,9, né, milhões de reais, que é 2,6 de margem. Então, o que mais me incomoda um pouco nessa empresa é que, apesar dela receitar bastante, ela gasta muito com outras coisas, que claro que é para o benefício e crescimento da empresa, mas é um mercado meio complicado para mim, né? Com relação à sua questão de fusão com a Cobasi, ainda está em processos de assinaturas documentais sobre isso, mas já está praticamente certo, tá? Dando uma olhada, então, naquela relação de crescimento de receitas e lucros, a gente vê um inverso, né? Veja, aqui a gente pode fazer até um estudo meio amador, básico, de que enquanto a cotação vem caindo, a empresa vem subindo lucros e vem com uma receita líquida básica. Talvez
seja uma oportunidade para quem gosta da tese de investimento, para quem gostaria de investir em pets, mas estava achando meio caro, fazer a sua posição agora, porque a gente vê uma empresa que tende a crescer cada vez mais as suas receitas, pelo menos é o que, analisando aqui um pouco do passado, né? A gente vê esse crescimento das receitas, mas a gente vê uma cotação que está ao contrário, o mercado está jogando o preço dela muito para baixo, mesmo ela com essa receita muito positiva, mas porque aqui o lucro é muito pequenininho também, né? Mas se você tem interesse, talvez é um momento interessante você pensar nisso. Com isso, mesmo assim, ela entrou aqui na nossa listinha para a gente vigiar receitas e lucros delas para os próximos trimestres. Então, a cada tri, a gente vai fazer uma nova análise da Petz para ver como que ela vem performando. Se a gente olha só em 2024, foi legal, porque ela cresceu suas receitas, continua, tá vendo? Olha só, receitas crescentes e a cotação caindo, não faz muito sentido, tá? Faturando agora 1 bi, né? Também teve os seus lucros, apesar do segundo tri muito baixo, ela conseguiu reverter esse cenário agora, impactados grandiosamente pelo canal online, também pela sazonalidade, né, dos produtos, né, 25,9 milhões. Para dividendos, apesar dela estar aqui com 7% em dividend yield nos últimos 12 meses, não sei se esse valor vai se perpetuar, não esperaria grandes coisas assim da Petz, tá? E eu acredito que isso talvez tenha sido um extraordinário ali, mas é uma cotação que está a 4,50, o preço-lucro 355 está distorcido, não faz o menor sentido analisar esse parâmetro, né? Então você tem que balancear muito ali as suas questões do preço, tá? O que me incomoda mais é uma empresa que vem negociando com uma margem decrescente e um ROI decrescente. Por quê? Porque a empresa é ruim? Porque a empresa performou com prejuízo? Não. Porque a empresa pega toda a sua receita e reinveste em outros produtos, reinveste em outras lojas, reinveste no canal online, reinveste fazendo aquisição de novas empresas. Então, não esperaria grandes coisas assim da Petz com relação aos seus lucros incríveis, pelo menos no cenário de curto prazo. Quando se consolidar tudo, aí eu acredito sim que vai fazer efeito. Tá? Espero que você tenha entendido o cenário atual da Petz, na empresa, uma das maiores empresas de varejo para pet que nós temos no Brasil, que fatura muito dinheiro, mas atualmente está gastando, crescendo cada vez mais a própria empresa, sobra pouco ainda para o acionista, mas no longo prazo tende a ter uma rentabilidade positiva porque as cotações estão amassadas, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é um dia diferente, um tema diferente sobre investimentos. Você vai conseguir adquirir muito mais conhecimento, tá? Deixa para mim aqui seu comentário sobre as ações de Petz, o que você acha. Eu preciso saber a sua opinião para a gente continuar com os nossos vídeos aqui. E clique no botão seja membro, seja parte da família ICM, clica aí, vai dar tudo certo, tá? Conteúdos exclusivos. Aqui hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.